Boa noite a todos. Estamos aqui com o Fábio Sabino. O bichão já estava fazendo uma live lá no canal dele. Agradeço, Sabino, aí por ter indicado o canal, ter falado algumas vezes aí. E por estar aqui, pô. Agradeço aí, né? Então seja muito bem-vindo ao meu canal aí. E quem estiver chegando, se inscreve. Tamo junto com a batalha. Sabino? Isso aí, gente. Boa noite. Como eu falei, lá no meu canal, aqui o Adolfo Clair. Nós estamos dando uma força para as pessoas que estão também já batalhando já há um bom tempo. Adolfo Clair não é de hoje que ele está batalhando. É um rapaz que lida com o aparato crítico das Bíblias gregas. Hebraico também, Adolfo? Não, hebraico, assim, é mais para pesquisa pessoal. Se alguém perguntar, eu respondo, Sim. mas não é minha praia. Ok. Adolfo dá aula de grego também, conhece bem do grego, sabe decodificar o aparato crítico, faz julgamento, trabalha com vários textos, tanto crítico quanto não crítico, texto recepto, majoritários, codes, enfim. Então, são pessoas que a gente procura agregar o conhecimento e sanar dúvida das pessoas, né? Então, estamos aqui para poder ajudar e, na medida do possível, responder a pergunta de todos vocês. Quem estava lá no meu canal, agora sim, tem toda a liberdade. Aí, ó. Aí, fora que eu tô com isso aqui que é culpa sua, né, meu? Isso aqui... Qual que é esse? Não Isso dá para aqui é o entender direito. Konstantin von Tischendorf. O Tischendorf. Eu não sei se o senhor vai lembrar, lá em 2014, 2016. Lá em 2016 eu mandei uma mensagem para você no Facebook e perguntei assim, professor Sabino, qual foi o aparato crítico que o senhor utilizou para falar sobre Mateus 28:19? Porque eu olhei na quarta edição revisada e no Nestlé 27 e não encontrei. Aí você só respondeu assim, ó, a gente não era nem amigo no Face, você respondeu assim, ó, Tischendorf. Aí eu passei 1h30 procurando na internet o PDF, né, que eu lembrei que Tischendorf escreveu a Edita Oitava Crítica Maior, que é essa aqui. Passei 1h30 procurando na internet, achei na Internet Archive, baixei e uso até hoje, né? Grego latino, cara. Tá aqui, ó. Aí depois de um tempo, lá em 2018, eu consegui imprimir essa obra. Querendo ou não, olha o tamanho dessa obra aí. O maior aparato crítico não se compara o aparato crítico dele com o de ninguém. O maior na verdade aparato crítico dele. Tem a obra do Von Soden, né? Mas o Von Soden é 3 volumes, só que o bagulho tá em alemão, né, cara? Eu prefiro ler Von Soden é alemão. alemão. Né? Aí, Von Soden é alemão. Esse aqui é o Nestreant, que é o que todo teólogo usa, que eu tô fazendo até alguma série sobre ele, né? Isso aqui Qual versão que você tá aí? Qual versão que é essa? Esse aqui é o Nestlé 28, né? Que eu tô 28, 28ª. 28ª, atual, né? E aí, esse aqui é o Tischendorf. Tipo, não tem nem comparação a parafuso. Não. Adriano Valério, boa noite. Rubens, lá do meu canal. Felipe também. Todos sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Então, assim, eu ainda tem que tomar um pouquinho de cuidado com o aparato de Tischendorf, né? Por alguma coisa estar desatualizada. Mas ainda assim, pô, quando se fala em coma joanina ou algumas variantes que a gente não... Que não aparecem tanto nos outros aparatos, cara, o cara traz um monte de manuscritos, citação de pai da igreja. O único problema é que tá em latim, né? Tá em latim. É bom. O bom porque tanto Tischendorf também, ainda bem que você não tem alemão, porque ele era alemão. Tischendorf era alemão. Então ele era um poliglota. Ele foi o único. Como que é o nome da obra dele? Ai, meu Deus. A Vida... Como que é? Tem uma obra dele que ele fala justamente do Vaticano, que ele entrou na biblioteca do Vaticano, a biblioteca reservada do Vaticano, e que ele viu os artefatos, os manuscritos, que ele não tinha, ele só poderia ler. Não podia tomar nota, não podia nada. Ele saiu escrevendo no corpo dele algumas questões interessantes que ele achou. Acho que a vida de Constantino Tischendorf, se me fala a memória. Aí ele faz um trabalho, um mega trabalho também sobre a história dos 4 evangelhos, também. Ou seja, ele é uma grande referência em termos de crítica, muito. Ele, na minha opinião, é o meu crítico textual favorito, assim, né, da história. Né? O cara que, pô, tipo, se não fosse ele, muito do que se tem hoje de crítica textual demoraria mais alguns anos para ser descoberto, né? E principalmente catalogação, né? O cara catalogou metade dos unciais que temos hoje. Foi o cara que o primeiro lá que decodificou o Codex Infraimita, né? O Palimpsesto Infraimita.
Então, assim, até hoje o fraimita dele é usado, né, a cópia que ele fez. O cara descobriu o Codex Alexandrino, o Sinaíticos, catalogou metade dos manuscritos que nós temos, treinou o René Gregory, que foi o cara que ele começou a enumerar. Então, toda a nomenclatura de crítica textual que a gente tem é via Tischendorf, praticamente, né? Então, um grande homem, né? Assim, na minha opinião. Né? Mais influente até do que a Scott e o Hort, né? O Scott e Hort, eles desenvolveram a teoria da crítica textual moderna, né? Que acaba desenvolvendo o Nestlé Aland de 28, basicamente. Mas eu ainda prefiro o Tischendorf como um cara que catalogou muitos manuscritos, né? Assim vai. O cara é muito fera. Gente, deixa a pergunta de vocês aí, por favor. Fiquem à vontade, aproveite agora, viu? Tem que ser agora, porque depois não dará mais. Então aproveite agora. Aqui, né, a live hoje vai ser forte, mais forte que os vídeos da pastora Nadir com aquela famoso anjo chinês dela. Meu Deus, cara. Assim, cara, esses pastores, essas pessoas, né, a pastora Nadir, ela vai tanto ao inferno que eu acho que ela já deve cheirar enxofre já, meu. Tanto que ela vai ao inferno, cara. Quando ela tem a visão, ela já tem a passagem direta lá, já encontra o capeta fazendo coisa com os capetinhos lá, reunião com os capetinhos. Né? Aí, ó. Aqui, ó. O André Valério perguntou assim, ó, a respeito da morte da sua aula, quando Deus veste Adão e Eva com pele de animal, ele não teve que matar o animal para poder vesti-los? Sim, se você for ver, teve que matar. Teve que matar. Só que os animais morriam antes disso por causa da cadeia alimentar. Então os animais já morriam. Então, por isso que eu coloquei, se o pecado veio por intermédio, a morte veio por intermédio do pecado de Adão, Enoque não provou a morte. Então, por isso que eu falo. E aí eu fiz uma pergunta lá na minha live. Onde está o momento em qual Jesus falou que ele morreria para pagar o pecado de Adão? Onde isso Jesus falou? Então, gente, infelizmente, eu ensino teologia. Não a fé, a crença, a verdadeira teologia. Jesus falou sobre isso. Jesus, onde? Onde? Nós não temos isso. Tanto que a palavra pecado, vou fazer até a pesquisa aqui, quer ver? Pecado. Vamos lá. 340 atestações da palavra pecado. Vamos lá para o Novo Testamento. Palavra pecado. Palavra pecado. Não aparece em português. Estou na versão Almeida, Revista e Corrigida. Pecado. Singular, tá? Vai aparecer apenas em Mateus 12:31. E preste bem atenção. Diz assim: portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Aí eu vos pergunto, por acaso Jesus aqui está falando do pecado de Adão, o pecado original, que só seria perdoado no sacrifício dele na cruz? Não. Em nenhum momento Jesus está falando isso. Não tem essa relação. Depois tem. Quem vai trazer isso? É João 1:29. Só que não é Jesus, tá? No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi Jesus quem falou isso? Não. Alguém falando sobre Jesus. Eu quero Jesus. Vamos lá? Outro problema, João 8:21. Disse depois Jesus outra vez: eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado, para onde eu vou não podeis vós ir. Como assim? Como as pessoas iriam morrer no pecado se foi o sacrifício de Jesus na cruz para retirar o pecado? Como Jesus pode falar um negócio desse aqui? Tem coisa errada aí, não tem não? Gente. Não é fácil não. E aí nós não temos a palavra pecado, nem Marcos, nem Lucas. Vamos ver a palavra pecados. Pecados no plural. Pecados. Vamos ver no Novo Testamento no plural.
No plano nós já temos bastante, gente. Também aqui falaram a respeito de Jesus. Mateus 21, ele dará à luz um filho, ele porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas não é Jesus falando, é as pessoas falando de Jesus. Aí vem outro problema. Mateus 9,5. Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, perdoados estão os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, e não pecado no singular. Jesus não perdoa pecados no céu. Que, professor? Vou falar novamente. Jesus dizendo, o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Se você está esperando Jesus lá no céu perdoar pecado de alguém, pode esquecer, viu? Ele não está perdoando pecado de ninguém, não. Mas o pecado ele acontece na terra, né? Ele não acontece no céu. Não? Não necessariamente. Não? Não necessariamente. E a batalha que haverá no céu, não é pecado, não? Você menciona Apocalipse 2, mas essa batalha ela já não aconteceu? Não. Jesus regeu os reis com cetro de ferro? Ainda não. Não. Isso não aconteceu ainda. Isso ainda vai acontecer. Lógico, isso nada vai acontecer porque Apocalipse esquece, né? Mas vamos colocar que seja real e literal. Isso ainda não aconteceu. Segundo o livro do Apocalipse, isso acontecerá. Pecado no céu. E houve batalha no céu. E foi expulso o grande dragão que se colocou diante da mulher que está para dar à luz com dores de parto, a qual seu filho foi arrebatado para Deus o seu trono. E que há de reger as nações com cetro de ferro. Aí lascou-se tudo, né? O texto aqui, acho que de João 8:21, 8:24, né? Por isso disse, morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados, né? Aqui ele está falando sobre os fariseus que estavam negando conhecer Jesus, né? Se negando a ele, né? Então, isso é essa questão. Mas, Sabino, vamos lá. Já que o senhor gosta de hebraico não é minha praia. Na sua opinião, qual é a melhor ou quais são as melhores traduções em língua portuguesa que o senhor recomendaria para quem quer se aproximar mais do texto original? Poderia dar uma explicação nesse sentido para a gente? Bom, a melhor Bíblia que eu tenho até hoje, por questão de comparatividade, é a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém. Eu sempre adiro a Bíblia de Jerusalém justamente por causa da composição, por ser uma composição seletiva de grandes doutores por parte dela. A Bíblia de Jerusalém, lógico. Sempre recomendo, quem sabe hebraico e grego, adquirir hebraico e grego. Se não, as Bíblias interlineares. As Bíblias interlineares. Para quem não conhece hebraico e grego, a Bíblia interlinear. Mas eu digo assim, só para uma pessoa que quer uma... Claro, a gente sempre faz esse convite para a galera estudar grego, estudar hebraico, mas sempre uma boa tradução. Que nem a Bíblia de Jerusalém é minha segunda tradução favorita. Eu gosto da Almeida Corrigida Fiel. Mas eu tenho conversado com uma galera que gosta de hebraico e uns mencionam a Bíblia de Jerusalém sempre. Falam, a Bíblia de Jerusalém é a melhor tradução para o Antigo Testamento em hebraico. Né? Fora as notas de rodapé também. As notas de rodapé dela sobre tradução são muito boas, né? Mesmo assim, né? Então, nós temos aqui o David Silva já tocando fogo no parquinho. Não, mas tem a pergunta antes aí, a do Luiz Fernando. Sim, vamos lá. Vai por ordem aí. Vamos lá. Então, se for por ordem, deixa eu ver aqui. Luiz Fernando primeiro, depois Adriano, depois o David. Isso. Tem uma do Adriano. Entrar no Jesus Histórico. O Luiz Fernando aqui. Boa noite a todos. Professor Sabino, quando aproximadamente criaram as justificativas teológicas para colocar as substâncias humanas em Deus? Tipo, Deus se arrepender. Não, a questão do antropopatismo, no caso seja, né? O antropopatismo, que é a questão do sentimento humano atribuído à divindade, isso sempre surgiu desde toda a antiguidade. Por quê? Porque o antropomorfismo e o antropopatismo sempre foram figuras atribuídas aos deuses de outras religiões. Você vai pegar isso no Egito,
né? O antropomorfismo, o antropopatismo, as divindades tentando aparecer, as divindades tentando se dialogar, né? Para ver qual era a divindade melhor, se era Moloque, se era o Tetagrama, se era esse ou se era aquele. Então isso aí já é uma relação já antiga. E tudo aquilo que se passa por bom, então se aplica às outras religiões. Mas é muito antigo já isso daí. E comum, né? Querendo ou não, Sim. A gente, mesmo que a gente entende, por exemplo, eu creio em Deus e tal, mas é comum a gente basear as outras coisas com referência em nós mesmos, né? Então, você tem lá o deus da guerra, o deus da lua, o deus do sol, e que eles têm sentimentos igual aos nossos. É comum isso aí, comum. Eu tava vendo uma discussão de ET, o professor Sabino, os caras falando sobre ET. Se a gente descobrir vida em outro planeta, o que vai acontecer? A gente vai lá conquistar e destruir. Mas por que a gente pensa assim? Porque nós temos esse pensamento. E se os ETs descobrirem que existem vida na Terra, o que acontece? E tiver uma tecnologia superior a nós? A gente tem medo que eles venham nos dominar. Então, mas por que a gente tem esse medo? Algumas pessoas têm esse medo por causa com base em nós mesmos. A referência é o que a humanidade fez até agora. Ponto. Né? Não sei se o senhor concorda ou discorda, mas foi o que eu vi do vídeo. Não, eu não lido com questão de ufologia. Não é minha área. Não tenho nenhum pensamento sobre isso. Não, tranquilo. Deixa eu ver aqui os outros apocalipses. Essa é uma boa pergunta, né? Professor, os outros apocalipses dos outros escritores, se tratava das mesmas narrativas de João? Não. Não é que tratam das mesmas narrativas. São composições, cada um com suas devidas composições, todas voltadas para o aspecto apocalíptico, futuro. Futuro não é futuro século XXI, tá? Nem o livro do Apocalipse é isso. Mas dentro da perspectiva daquele período, tá? Tanto o Apocalipse de Pedro, que eram dois que foram para a discussão perante a patrística, perante Eusébio, foi o Apocalipse de João e o Apocalipse de Pedro, tá? Então, quase que os dois entraram, tanto que não entrou nenhum nem outro. O livro do Apocalipse foi entrar depois do cânon fechado, tá? Depois de 100 anos, colocaram o livro do Apocalipse de João, entre aspas, de João, né? Aí no cano do Novo Testamento hoje. Mas cada um tem a sua devida composição. A mesma coisa você pegar os livros apocalípticos do Antigo Testamento. Você pegar Quarto Baruque, você pegar Enoque. Então, cada um tem uma visão a respeito do futuro, tá? A mesma coisa você tem o Apocalipse de Moisés, que na verdade chama-se de A Vida de Adão e Eva, que é do primeiro século também, tá? Que muitos escritores fizeram uso, como Paulo fez. Paulo, quando vai tratar de paraíso, vem desse Apocalipse de Moisés. Que mais? Paraíso tinha mais duas questões que vêm desse livro. Agora não me recordo agora. Eu fiz a live, isso acho que foi ontem, não lembro, a respeito desse assunto aí. Perfeito. Falando até em comparações assim, né? Eu me lembrei de um texto aqui, 2 Tessalonicenses 2, verso 6. E agora vós sabeis o que o detém, né? Para que a seu próprio tempo seja manifestado. Me perguntaram uma vez sobre esse texto aqui, eu não entendo muito de profecia. Só que quando eu parei para ler um pouquinho sobre o contexto do livro, eu falei, olha, eu acho que deve ser o Império Romano aqui, né? A referência que detém que o mistério da iniquidade opere seria o Império Romano. Vai ter alguns autores que defendem que é o Espírito Santo. E quando eu fui para alguns comentários, eles diziam dessa possibilidade de ser o Império Romano, sim, né? Porque o Império Romano ele impedia de surgir o poder que viria. Então é bem interessante observar, por exemplo, a história. Um dos erros que aí entra o que eu queria comentar com o senhor, né? Um dos grandes erros que boa parte dos cristãos cometem é de ler a Bíblia sem conhecer nada de história. Então o cara ele vai ler lá o livro de Ageu, que eu vou mencionar aqui Antigo Testamento, que é mais a tua praia, sem saber nada do contexto em que Ageu viveu. Aí a mensagem dele fica perdida, ou a pessoa ela tenta aplicar aquela mensagem de maneira totalmente descontextualizada para os dias dela, e aí começa a criar um monte de profecia e por aí vai, ou interpretações que não são válidas, né, assim, não são reais, né? Infelizmente tem muito disso, né? Então a menção aqui é estudar história, gente. Pô, eu li um capítulo aqui e falei, pô, isso aqui não faz sentido muito ser o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, mas
ser o Império Romano, né? O Império Romano no sentido de império mesmo, porque ele mantinha tudo unificado e organizado. Mas, tudo bem. O David Silva, ele fez uma pergunta bem legal aqui, né? Se Jesus não ressuscitou, por que os apóstolos preferiram morrer do que negar a ressurreição de Jesus? Essa é para o senhor, Sabino. David, se Jesus não ressuscitou, por que os apóstolos preferiram morrer do que negar a ressurreição de Jesus? Veja bem, eles não morreram por uma questão de negação. Simplesmente incorporaram uma fé, uma crença, como a fé e a crença sempre existiu mediante qualquer outra religião. É uma coisa que você dizer, por que os judeus não negaram a sua religião, Deus, para que não houvesse a destruição do templo? Então são situações, por quê? Algumas pessoas que têm uma fé tão enraizada, é generalizado? Não é generalizado. Muitas pessoas negaram Jesus? Negaram. Mediante as perseguições cristãs? Muitos. Por quê? Porque não tinha uma fé autêntica a ponto de dar a sua vida para isso. Não é questão de ressurreição, porque poderia muito bem questionar, Jesus, eu estou aqui, você prometeu que nós 12 sentaremos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E aí, como será isso? Entende? Porque, veja bem, a condição da morte, ela é para qualquer ser humano. Ele aceitando ou negando. Vai viver eternamente? Não. Vai deixar de morrer? Também não. Então vai da fé e da crença de cada um. Se a pessoa tem a fé e a crença suficiente para dar a sua própria vida exemplo. Dou exemplo aqui agora. Tem os muçulmanos, alguns muçulmanos radicalistas, dão a própria vida para matar outros seres humanos. Isso garante alguma coisa para ele? Não. De fato e verdade, não. Tem prova? Também não. Isso é o que é? É a fé. Agora, a fé é daquilo que colocam para ele, né? A mesma coisa foram para os apóstolos. Agora, todos morreram? Não. Todos morreram como mártires? Não. Nem todos morreram como mártires. Coloca-se que João morreu de velhice. E aí? Entende? Tem as suas diferenciações também. Sim. Essa pergunta aqui do Miranda, Miranda é um cara, gente boa pra caramba. Qual a Pax Legomenon mais polêmico e polissêmico do Antigo Testamento? Caraca, que pergunta. Miranda, agora eu não vou lembrar não de Rapax Legomenon, não. Das passagens que são Rapax Legomenon, não lembro, não recordo. Aí teria que pegar um dia, né? E estudar só a respeito de Rapax, ou ver se alguém já fez esse tipo de trabalho, né? Se alguém já fez o trabalho de Rapax Legomenon, tanto no Antigo quanto no Novo, né? Tanto no Antigo quanto no Novo. Mas agora não me recordo, não. Falando em Pax Legomenon, no hebraico, Sabino, eu sei que bem mais a sua área mesmo. Na questão do hebraico, existem muitas palavras que aparecem uma, duas vezes no Antigo Testamento? Palavras que ocorrem uma só vez? Isso é muito comum no Antigo Testamento? Muito, muito comum. Justamente devidamente a empréstimos, né, de outros idiomas, como acadiano, egípcio, persa, né? Então, é a mesma coisa, você tem um texto lá de Daniel, texto em aramaico, está na Babilônia, capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 7, versículo 28. Então, ali não é somente aramaico, você tem persa também, porque é a influência do período babilônico, né? Então, você tem muita diversificação de linguagem no texto do Antigo Testamento. Já no Novo, você não tem tanta diversificação, por quê? Porque você tem pouquíssimos aramaísmo, hebraísmo, latinismo, tem linguagem persa também, mas poucas questões, porque a concentração maior no grego, né? Já o hebraico não, uma formação, até chegar ao período da canonização. Então, isso passou um grande espaço de tempo para isso, para se preocuparem em oficializar um manual para o povo judeu, que se dá em 90 depois de Cristo no Concílio de Avni, por Yohanan ben Zakkai. Perfeito. Você estava falando sobre empréstimos linguísticos. É interessante que o léxico de Gesenius, acho que ele foi o primeiro a trabalhar, por exemplo, pegar o hebraico, o aramaico, o siríaco, tudo isso e colocar como línguas comparadas junto com o estudo do hebraico no mesmo dicionário, né? Ou não? Teve algum outro dicionário antes? Não. O primeiro a fazer um trabalho como esse foi Orígenes. Orígenes fez a Hexapla. Orígenes pegou o texto hebraico, Septuaginta, recessão de Áquila, recessão de Símaco, recessão de Teodósio e colocou o resultado dele.
Não, mas aí ele fez uma Bíblia paralela. Eu digo um dicionário que Ah, traga, não, por não, exemplo, não, não, não. Não, significado. não. Dicionário não, dicionário não. Uhum. Não, Gesênios, eu não É, lembro se é Gesênios ou Correio Balgart, eu não lembro. Ou é um dos dois agora. Não lembro agora. Gesenius pelo que eu sei, é o primeiro que Então trabalha deve esse ser. Então deve ser. porque ele é de 1833, né? O dicionário dele ainda era hebraico e latim, né? Aí foi traduzido para o hebraico inglês e hebraico alemão. Né? Aí depois, com a descoberta, acho que do acadiano, do sumeriano, de outros idiomas assim, é que aí o Coelho Baumgartner vem como uma atualização, né? Refaz vários significados de palavras via comparação, né? Isso muitas vezes o pessoal ignora, né? A galera que estuda hebraico se esquece, né? Então, quando você pega um dicionário mais antigo como um Brovin Briggs ou um Gesenius, você tem que tomar cuidado com isso. Tem palavras que mudaram de significado via a correspondência linguística de correspondência linguística que foram catalogadas, né? Que descoberta arqueológica começa tudo a partir de 1800 e pouquinho, mas a partir de 1900 é que se cataloga muita coisa, né? E nesse sentido. Até mencionando aqui mencionando a questão do próprio Novo Testamento, né? Quando o Scott e Hort eles desenvolvem a teoria deles, não se tinha papiro catalogado. Os papiros começam a ser catalogados a partir de 1900 e pouquinho para o Novo Testamento. Então isso acaba tendo que fazer uma atualização no texto deles. Simples assim. Marcos Valentim pergunta, né? Quem é o autor de Gênesis? Vários escritores, Marcos, vários, não é autor, são autores, tá? São autores. Então, são um grupo de pessoas que foram redigindo com o passar do tempo, tá? Não existe autor específico. Você pode ter uma comunidade, assim como o Novo Testamento. Você tem uma comunidade direcionada para uma comunidade. Exemplo, você tem vários tipos textuais no grego. Você tem alexandrino, cesariense, bizantino, são tipos textuais. Então, são comunidades os quais foram direcionados. O hebraico não muda também, não. O hebraico é a mesma construção, porque você tem várias ramificações. Você tem os fariseus, saduceus, zelotes, várias ramificações que essas tem. Você tem o Pentateuco samaritano, que as pessoas fizeram uso também, construíram, desenvolveram o Pentateuco samaritano. Depois foi destruído o templo, mas até então eles continham a lei. O Pentateuco também atribuíram a Moisés, mas foram eles também que redigiram, porque Moisés não escreveu o Pentateuco na língua samaritana coisíssima nenhuma, né? Então são redimentos, tá? São criações, elaborações por várias pessoas. O Fora da Caixa falou boa noite. O Klafner que ele fez uma pergunta interessante. Por que Erasmo de Roterdã utilizou o texto Receptus em vez de utilizar outros manuscritos, mesmo ele sendo católico? Essa pergunta cabe a você. Você que é especialista dessa área. Fechou. Na verdade, quem autorizou a construção do próprio texto Receptus foi o Papa, né? É interessante observar que historicamente não, você vai ter uma galera que vai dizer assim, não, porque o texto Receptus é o texto da Reforma Protestante e que o texto eclético tem o dedinho de Roma e não sei o quê. E aí vão criticar até o Carlo Maria Martini, que ele passa a fazer parte da comissão revisora do texto do Nestlé e da UBS em 1968. Vão criticar, falar que a Igreja Católica está metendo o dedinho. Só que assim, quem permitiu, quem autorizou que o Erasmo de Roterdã pegasse manuscritos na biblioteca e pudesse utilizar para editar seu texto, de certa forma foi o Papa. A mesma coisa aconteceu com o Cardeal Ximenes. Então, eles não tinham outro texto. Erasmo de Roterdã não tinha outro texto. Era o que ele tinha, meia dúzia de manuscrito. Porque o que acontece? Nós estamos no século XXI. A gente tem milhares de manuscritos catalogados. A gente tem a internet para ajudar. Eles não, eles estavam saindo ali da Idade Média, que uma faculdade dialogava com a outra, mas não saía, eu vou pegar aqui meus manuscritos antigos, vou levar lá na faculdade de Oxford e a gente vai comparar um com o outro. Não. Você tinha 12 manuscritos gregos aqui, era 12 manuscritos. É o que você tinha, você não tinha como baixar da internet. Você não tinha nem. A imprensa ainda era um negócio complicado de se ter. Então, tanto que o primeiro texto impresso é o texto de Erasmo, que a ênfase dele não era nem o texto grego, era a Vulgata Latina que ele mesmo retraduziu. Então, o interesse do Erasmo não era o texto grego em si,
Muito se fala sobre o texto grego dele, que foi o primeiro impresso, mas o interesse de Erasmo em si não era o texto grego, era o texto latino. Só que como foi um texto usual, prático, ele fez muito sucesso. Exemplo aqui, ó, Tischendorf, ó. Quanto custa um troço desse aqui para você imprimir? É 3 vezes mais do que você comprar um Nestlé Aland. Então, o Nestlé Aland ele é muito mais usual. Foi o que o Erasmo fez. Ele fez um Novo Testamento grego usual que fez muito sucesso. E assim, então não tem... Ah, porque ele utilizou o texto Receptus, né, o texto grego. Não, é o que tinha, não tinha o que fazer. Não existia crítica textual como a gente conhece hoje, não existia catalogação de manuscrito. Ponto. Né? Essa é uma pergunta para o senhor agora. O que vocês têm para falar sobre os livros gnósticos achados em Nag Hammadi? Já leram? Eu não tenho, Mani, que falar porque ainda não estudei. Ainda não estudei sobre os textos de Nag Hammadi. Ainda não. Quando tiver tempo, eu preparo uma série sobre isso. Perfeito. Falando groselha. Salve, boa noite. Professor, qual é o motivo de esconderem a lenda das 200 entidades rebeldes que desceram ao Sinai? O bode Azazel, por exemplo. Eu não sei dessas 200 entidades, não estou sabendo disso, não. Falando sobre Azazel, como é que o senhor interpreta a questão do Azazel lá em Levítico 16? O ritual, aquele ritual do santuário. Azazel é uma entidade, um demônio ou não? É não, tudo divindade, né? Tudo divindade. O povo foi idólatra até o período de... Josias tentou, não conseguiu. Quem fez a maior reformulação foi Zedequias, se me falar a memória. Foi o último da dinastia davídica. Depois não citei mais os reis, né, da descendência davídica. Mas foi o último, foi Zedequias. Mas o povo sempre foi idólatra, sempre, sempre. Vira e mexe, estava na idolatria. Sim. O Adriano Valério faz outra pergunta aqui. Por que o Novo Testamento foi escrito em grego no primeiro século, sendo que 90% do povo era analfabeto e o grego era a língua profana aos judeus? Logo, parece que foi escrito diretamente para uma certa elite? Não posso dizer que o grego era uma língua profana. Não posso dizer isso. Por quê? Porque no período, o afloramento tanto do grego como do latim, do aramaico, eram idiomas para comercialização. Então, você, para fazer comércio com outros impérios, às vezes você precisava conhecer um pouquinho sobre isso. E se nós remontarmos a história da Septuaginta, nós teremos aí judeus helenizados também. Uma boa parte dos judeus eram helenísticos, eram helenizados, estudavam filosofia, porque era um grande berço e do conhecimento, tanto que as duas faculdades, tanto de Hillel como de Shammai, as duas grandes yeshivás, tinha o conceito dos gregos também. Tanto você vai ver os gregos dentro do conceito dos rabinos, também fazendo uso de algum silogismo, de alguns poetas gregos, né? Paulo fará menção também de poetas gregos, então não posso se dizer que eles repudiavam a questão da língua grega, tá? O Novo Testamento, escrito em grego no primeiro século, do povo era analfabeto. Não, vamos lá. A questão do analfabetismo. O povo judeu era analfabeto? Não. O povo judeu não era analfabeto, não. Eles talvez não tinham uma formação superior, vamos colocar assim, uma escola de rabinato, tá? Porque os judeus, desde pequeno, eles já estudavam. Tanto para você fazer o bat mitzvah, o bar mitzvah, que é quando você faz a leitura pública do Torá, você tem que ser alfabetizado para poder fazer a leitura, tá? E a formação das crianças é o menino com 13 e a menina com 12 anos, se não me fala a memória. Ou está invertida a idade, não me recordo agora não. Mas é isso. Então não existe judeu analfabeto. São homens iletrados analfabetos. Mas qual o contexto, qual o sentido? Primeiro que eles eram pescadores. Para serem pescadores tinha que negociar valores. Então, se negociar valores, teria que saber de matemática, né? Então não tem como correr disso. E fora que assim, nós temos o Mar da Galileia, que era um lago com cerca de 10, 12 quilômetros de diâmetro de um lado para o outro, e que de um lado era as cidades de Israel, e do outro lado você tinha a Decápolis, né, que era um conjunto de 10 cidades fundada por gregos, que eram centros assim helenísticos, né? Então o pessoal lá falava grego, escrevia em grego. Então o pescador ele tinha que saber conversar, e havia pessoas com quem ele tinha que falar meia dúzia de palavras em grego, né? Não tinha como, mesmo sendo um judeu pescador ali, ele, quando ele ia vender o peixe dele do outro lado do lago, do mar, ele tinha que falar alguma coisa em grego, né? Então, não faz sentido assim, tipo, negar, né? E quando a gente pega, por exemplo,
Vamos lá, Adriano. A gente pega a carta aos Coríntios. Corinto ficava onde, cara? Ficava no meio de Israel? Ficava na Judéia? Não, Corinto é uma cidade grega, né? Carta aos Efésios. Não ficava na Judéia. Éfeso ficava bem para cima, né? Ponto já influenciado pelos gregos. Então, quando você vai pegando... Epístola aos Romanos. Roma fica do lado de Jerusalém? Não, Roma fica no coração da Itália, né? Que hoje a gente conhece como Itália, que era sede do Império Romano. Então, não faz sentido eles escreverem em hebraico ou aramaico, que era uma língua que poucas pessoas entendiam. Qual que era a língua que todo mundo entendia? O grego. Só lê Atos 2. Lê Atos 2, você tinha uma festa lá em Jerusalém que reunia judeus de todo mundo. Qual que era a língua que todo mundo falava? Grego. Todo mundo tinha em comum. Grego. Simples assim, né? Aqui. Essa é para o senhor, Sabino. Professor, na Bíblia dizem que Adão e Eva, Abel e Caim são seus filhos, um matadouro foi expulso e teve... Que é isso? Não entendi. Não entendi essa... Ô, Carlos, tem que reformular a pergunta aí, que eu não entendi o sentido dela, não. Nem eu. Não entendi. Acho que o Dr. Edson Faria de Francisco fez esse trabalho no ATI, em cada introdução dos tomos da coleção. Da questão do Antigo Testamento Interlinear. Isso. Eu não tenho a obra dele ainda. Não tenho. O senhor não tem o interlinear ainda? Não. Não é porque eu não uso, né? Eu vou direto pro grego. Ou direto pro hebraico. Eu não uso interlinear. Deixa eu ver aqui. Aqui. O Deus da Bíblia tinha uma esposa chamada Azerat? Ashera. Isso. Ashera. Teve. Tá aqui, ó. Eu explico aqui no meu livro. Eu explico no meu livro. Sim. Falando nisso, o senhor não fez divulgação dos seus livros aqui no canal, né? Na tá live aqui, ó. Quem quiser, tá aqui, ó. Tetagrama, Manual de Exegese, Como surgiu o Novo Testamento e o Inferno. Existe, tá aí, 4 livros para vocês adquirirem na promoção, tá? Na promoção. A Shera, na verdade, foi esposa primeiro de El, foi esposa de Baal e foi esposa, por último, do Tetagrama. Então, Deus e a sua esposa, Ashera. Sumiu? Euclair? Bom, Euclair saiu. Deixa eu ver mais alguma pergunta aqui. Vamos lá que você colocou, Carlos. Filhos com quem se só existiam os 4? Tá, cara. Isso aí é tudo lenda, meu filho. Isso é lenda. Tudo lenda. Adão e Eva não existiram, os filhos não existiram. É tudo lenda, tá? Tudo lenda. Mas deixa eu chegar nesse capítulo aí e a gente trabalha um pouquinho melhor sobre isso. Aqui, ó. Temos um comentário aqui do Firigame, disse um salve. Isso aqui é um bom texto para se comentar. Boa noite a todos. Gostaria de ouvir seu comentário sobre Mateus 20, verso 28. Obrigado desde já. Mateus 20, 28. Vamos ver aqui. Tá aí um problema. Aí tem um problema gravíssimo aí. Vamos lá? Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Lembrando que muitos não são todos. Temos um problema gravíssimo aí. Em resgate do quê? Quando você fala de resgate, você pode estar falando de aprisionamento, tá? Dar a vida em qual sentido? Dele se esforçar, dele lutar, dele incorporar, de administrar. Você tem vários sentidos de dar a vida. Dar a vida no sentido de suicídio é uma questão. E tem como uma figura de linguagem, você dar a vida no sentido de lutar por alguém. Por que não pode ser salvação aqui? Porque ele não coloca todos. Ele coloca muitos. E muitos não são todos, tá? Muitos não são todos. E nem sempre todos são todos também, né? Às vezes a expressão todos... Pode ser a figura de linguagem. Cobre causa pelo todo e o todo pela causa. Vamos lá aqui. Quando Paulo fala sobre o Deus desconhecido em Atos 17, ele está se referindo à história de Epimênides em Atenas? Se o texto falar a respeito disso, possa-se dizer que sim. Agora, se o texto não falar, não relatar quem, difícil de saber. Vamos lá.
Anfípolis, a Polônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E Paulo, como tinha por costume, tal, então ele está em Tessalônica, tá. Convém que eles padecessem, alguns deles, mas os judeus obedientes, porém não acharam o outro, os quais dizem, avançaram a multidão, principais das cidades ouviram essas coisas, 10. Logo, boa noite, Paulo. Aí Paulo e Silas, a Bereia. E aí chegaram na Bereia, seguindo o guardamento de judeus, nomes estavam lá, eu estava em Tessalônica, foram para a Bereia, só os que creram, mas logo os judeus tessalônicos souberam, Paulo Bereia, mandaram Paulo, Silas Timóteo, Paulo, até Atenas. Aí, opa. 15, eles acompanharam Paulo e levaram até Atenas e receberam, e quando Paulo esperava em Atenas, sinagoga, apresentaram, e outros, aí está no Aerópago, os estranhas, entrando no Aerópago, porque passando e vendo os vossos santuários, no plural, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que vos anuncio. Pois bem, existia um altar ao Deus da Bíblia lá? Não. Isso, na verdade, é uma forma retórica que Paulo está utilizando para convencer as pessoas no Aerópago de Atenas, tá? Para Paulo ter afirmado isso aí, tá vendo ali aquele altar ali? Então, esse Deus desconhecido aí que você não conhece, então é isso que eu estou anunciando. Aonde lá em Atenas colocaria isso? Gente, me desculpe. Altar era apenas lá em Jerusalém, tá bom? Sinagoga é uma coisa, tá? Espalhada pelo mundo todo. Agora, falar de um templo com altar e Paulo colocar esse ao Deus de qual estou falando, isso é uma questão retórica. Aí Paulo usou da retórica para tentar ludibriar os incautos ali, tá? Agora, posso dizer que é Epimenes? Não posso dizer. Por quê? Porque existiam vários santuários, tá? Não tem como afirmar. Perfeito. O Gamer falou que eu esqueci a pergunta dele, mas essa aqui é com quem só era 4. Isso aqui eu acho que o Sabino respondeu. Enoque é quem fala dos 200 anjos rebeldes? Ah, sim. Aí Enoque quem falará a respeito dos anjos rebeldes, sim. Isso aí é o livro de Enoque. Livro de Enoque. Perfeito. Felipe Luz, boa noite. O Antônio José aqui falando que tem o léxico de Gesenius em latim, inglês e alemão. O tradutor para o inglês foi Samuel Petregos. O Samuel Petregos ele é mencionado em manual de crítica textual. Parece que ele editou um Novo Testamento grego, alguma coisa assim. Eu fiquei impressionado quando eu descobri que ele tinha sido tradutor do Gesenius para o inglês, cara. Pô, isso aí salvou a pele de muita gente, inclusive a nossa aqui que utiliza inglês também, né? Para fazer pesquisa, né? Na Bíblia diz que existe Adão, Eva, Caim. Um matou o outro e foi expulso e teve muitos filhos, com quem você só existia. Eva como mulher. Não, como eu já falei, Adão e Eva são lendas. Coloque na mente, são lendas, não existiram. Aí os escritores fazem um teatro, armam um teatro, constroem aquilo que eles querem dentro da narrativa, colocam essas problemáticas, por isso que não encontra a resposta, porque são lendas. As lendas você constrói disso, de coisas impossíveis, são absurdos. Caim foi morar na terra de Nod, isso é absurdo, se só existiam eles, né? Como que você monta? É a mesma coisa do livro do Gênesis. Aí saíam 4 braços do rio lá do Éden, rodeava a terra de Ravilá, que ali há ouro puro, a terra de Cush. Puxa, tinha povoações lá para dar nome? A Ravilá e Cush? Não. São questões anacrônicas, tá? Questões anacrônicas inseridas dentro do texto. É a mesma coisa que você tem lá em Gênesis. Portanto, Deus criou Adão e Eva, portanto, deixará o homem pai e mãe unir-se à sua mulher. Anacrônico, porque Adão e Eva não tiveram nem pai nem mãe. Por isso que eu falo, aí são lendas. É por isso que tem que parar. Quando começar a observar o texto, dá para identificar o que é lenda e o que não é lenda dentro da narrativa, né? Feliz foi Adão que não teve sogra, né? Mas teve a serpente, né? Ixi, eu vi o vídeo do Sabino sobre o manuscrito de Adão e Eva, mas o senhor poderia explicar melhor porque Adão e Eva são mitos? Por que posso citar a mãe de ouro se ninguém nunca viu, vai dizer que é? Como assim? Não entendi a colocação do Não, rapaz. a parte final não entendi. Porque é mito, já expliquei, acabei de explicar novamente. Adão e Eva tiveram pai e mãe? Você tem anacronismo na literatura, tá? Então você tem outros exemplos que antecedem os escritores da Bíblia. Hoje fiz a live sobre a Adapa. A Adapa é o personagem Adão. É mitológico, é tudo mitológico, tá? Certo.
Aqui o Luiz Fernando falou aqui. Aqui, apologética em ação, fez uma boa pergunta. O prólogo de João é um acréscimo posterior? Pode ser um acréscimo posterior? Pode, porque o prólogo não origina-se dele, origina-se de Filho de Alexandria. É Filho quem vai trabalhar com o Logos propriamente dito, da forma que está no Evangelho de João, tá? Você tem um Logos desde a epigenia de... Deixa eu lembrar o nome agora. A epigênese... Esqueci o nome do filósofo agora. O Logos vai começar lá com a epigênese de... Esqueci o nome. Vai ser desenvolvida por Platão. Quando chega em Filho, que aí Filho vai colocar um pouquinho de conceitos judaicos, rabínicos, em cima do Logos, do verbo se fazer carne, habitar entre nós, está no princípio, tanto. Isso aí vem de Filho de Alexandria, isso não vem de João, prólogo. É uma adaptação. Aproveitando o embalo, o Dr. Wilson Paroski, a tese de doutorado dele pela Andrews foi sobre o prólogo de João, do Evangelho de João. Então, quem quiser ler, é só entrar no site da Andrews que vai ter uma tese de doutorado sobre o assunto. Ou entre em contato comigo que eu mando, tá? Eu acho que eu tenho ainda o PDF, mas qualquer coisa eu baixo de novo e envio para quem quiser. Tem umas 300 páginas sobre esse assunto, assim, quem quiser saber, né? Outra pergunta boa, que agora é do Douglas Vermelho. Mas, Douglas, você não tá vermelho? Por que você é vermelho? Mas tudo bem. O vocábulo narrar, eu não sei aqui se você tá sem o ponto massorético. Narram. Significa geralmente arrependimento. Ou esse significado depende do contexto? Depende do contexto. Depende do contexto. Depende do contexto. Aí são palavras que elas conotam, não é denotar. Exemplo, uma conotação. Palavra verde, palavra manga, ela tem suas devidas conotações. Denotação é quando o vocábulo ele é primário e ele só tem um único significado em qualquer contexto, será aquele significado. Então ele está denotando, não está conotando. Então narrando, no caso, ele não denota, ele conota. É tipo pregar. Eu posso falar assim, eu vou pregar, mas eu vou pregar o quê? Vou pregar a palavra de Deus ou vou pregar um prego? Ou, sei lá, usar para outra abordagem, né? Uma boa pergunta essa do Douglas Vermelho. Aqui, ó, uma outra palavra aqui. Em Daniel 7,14, a raiz da palavra no aramaico dá margem para adoração. Todos os povos, nações e homens adorem, e todas as línguas o adorem. Daniel 7,14. 7,14. Shalat, Vikra, o Malvu, o Rol, o Mayam, Shanai, e Pimehu, Shatanet, Shanan, Naudi, o Marcote, de lá, Tihaval. Não, vai dar uma conotação de serviço, não uma conotação de adoração. Tanto que você pode ter a expressão como glória, como honra. Servir não é no sentido de adoração. Adorar, você está colocando às vezes como prestar culto, né? Mas ali não é um sentido de adoração, é um sentido de serviço. Pode ser serviço no templo, mas não no sentido de adoração, não. Não dá margem, não. Dá margem, não. A todos que assistem a live, quem puder se inscrever no canal, eu agradeço aí. Tem 80 pessoas assistindo a gente. Pô, batendo 80 pessoas numa terça-feira. 87 agora. A Bíblia Sagrada, Maria Levada, né? Um livro que a maior parte das pessoas tem em sua casa, mas curioso, integrante, estudado, discutido, misterioso e fascinante. Creio que só pode ser dedo de Deus. Concordo. Paulo da Silva, se Adão é uma lenda, porque ele consta na genealogia de Jesus Cristo? Porque é inventado, né? Vamos lá. Árvore genealógica de Jesus. Vocês conseguem ter a árvore genealógica de vocês? Não. Imagine de Jesus, entende? É invenção, gente. É criado. Você consegue saber a sua árvore genealógica? Vocês. Conseguem? Não, eu não consigo. Eu conheci meu pai, meu avô não conheci. O vô do meu pai também não conheci. E o pai do avô do meu pai também não conheci. Eu não sei quem é. Se eu não consigo chegar no ex-avô meu,
O que falar da genealogia de Jesus, entende? Porque está na Bíblia a verdade? Não, gente. São criações para chegar em um objetivo. Todo escritor que escreve quer chegar em um objetivo. E para chegar no objetivo, ele faz o quê? Cria, desenvolve, inventa. É assim, senhores. Infelizmente é isso. Essa é a realidade. E curiosamente, no Brasil, teve um inglês que veio aqui visitar o Brasil e ele achou um negócio muito engraçado nos brasileiros. Ele falou assim: os brasileiros são um povo estranho, eles não sabem quem são seus avós. Aí você fala, mas como assim não sabe quem são seus avós? Eu sei quem é minha avó. Só que, como o Sabino descreveu, ele não sabe quem foi o bisavô dele. Então, por exemplo, imagine nós. Nós temos avós, minha avó ainda é viva. Só que quando meu filho for grande e minha avó morrer, o meu neto não vai saber quem foi minha avó. E aí, quando ele crescer e eu morrer, a próxima geração não vai saber quem eu fui. Então, a taxa de esquecimento nosso é muito grande, né? Geracional. É um pouco diferente. Imagine falando lá da pré-história. Não tem como, gente. Exato. Tá? Por quê? Porque a lenda foi construída para uma nação. Qual nação? Nação judaica. Nação judaica. E Jesus endossou as lendas? Endossou. Quer ver uma lenda que Jesus endossou? Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim pode que o filho do homem esteja no seio da terra. Isso é lenda, isso não existiu. Tá? Isso não existe. Então por quê? Mas Jesus não era Deus? Não, isso é uma das provas que Jesus não era Deus coisíssima nenhuma. Por quê? Ele sendo Deus acreditava em lendas? E Jesus, o próprio Jesus, endossou a serpente lá da lenda que Moisés levantou no deserto. A cobra lá de bronze, que todos que olhavam eram curados. Isso são uma das classificações que prova que não tem nada de divindade em Jesus, coisíssima nenhuma. O Jesus bíblico endossa lendas, mitologia, contos folclóricos, tá? E fora que assim, né, o texto aqui de Mateus 12:40 é assim: portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites, aqui então veja que o como, ele é uma palavra de comparação, ele vai falar da ressurreição dele, do que vai acontecer com ele, comparando. Então ele está fazendo uma comparação aqui, né? É como dizer assim, eu sou como o Sabino, estou fazendo uma comparação que eu sou parecido com o Sabino em algum aspecto, né? Mas não que eu e o Sabino somos exatamente iguais. É comparação, é uma questão comparativa. É igual, por exemplo, Jesus suou sangue? Não. O texto diz que Jesus suava como que gotas de sangue. O como é comparativo, é uma comparação. Ele estava suando tanto que parecia gotas de sangue, né? A pomba lá, o Espírito Santo desceu sobre Jesus como uma pomba. Na verdade, é comparado. Não é que virou uma pomba, o Espírito Santo virou uma pomba e desceu. É uma comparação. O que muitas vezes as pessoas confundem é colocar esse como sem fazer a comparação. Então, ele pega a questão de Jonas e ele faz uma comparação do que aconteceria com ele. Simplesmente assim. É só ler o texto e ver o significado de como. Mas ele endossou Jonas no ventre do grande peixe? Endossou. Endossou a lenda. Endossou que era comum na época deles também, né? Não, é isso que eu tô falando. As lendas sempre existiram, como a de uma lenda. Então, volto novamente. O Antigo Testamento foi escrito para que povo? Povo judeu. Com lenda. Os rabinos não criaram tantas lendas, gente? Criaram. Por quê? Porque é uma coisa que eles gostaram. Eles viviam em cima de lenda, mitologia, contos folclóricos. Igual Moisés. Moisés é uma lenda. Mas criaram isso como uma verdade. Esse é o problema. Então, aí você começa a conhecer Jesus. Jesus acreditava em lendas, senhores. Infelizmente é isso. Na verdade, até os portugueses que descobriram o Brasil, eles tinham lendas, né? Acreditavam em monstros marinhos. Realmente. Todos os povos têm, né? Se você voltar lá para Portugal do século XV, né? Você perguntar para ele como é que é o mar. Tem um monstro marinho gigante que se a gente passar por lá, ele engole a gente. A gente sabe que hoje não tem, né? E por aí vai. E é natural, o ser humano, nós temos por tendência a criar histórias nesse sentido. Não é à toa que tem a Marvel, DC Comics, Naruto, né? Ou assim, existem narrativas históricas. É comum do ser humano. Os indígenas têm também. É natural. Assim, Felipe Luiz fez uma pergunta aqui, né? Jesus mentiu em Lucas 18:29, quando ele disse que eles receberiam bens materiais naquele tempo?
pois sabemos que todos morreram sem receber nada de material. O que o senhor acha desse texto de Lucas 18? Deixa eu ver o texto aqui. Lucas, mas ouvindo ele isso, ficou muito triste porque era muito rico. E vendo Jesus, que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus que tem riquezas, porque é mais fácil passar o camelo e tal. E os que ouviram isso disseram: logo, quem pode salvar-se? Mas ele respondeu: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse: na verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos pelo reino de Deus, e não haja de receber muito mais, neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Receber muito mais neste mundo e na idade vindoura e a vida eterna. Não aconteceu realmente. De fato e verdade. Isso não aconteceu, não. Não aconteceu. Aí vem a pergunta: Jesus mentiu? Aí tem que ver se de fato e verdade esse relato realmente foi Jesus quem proferiu ou colocaram na boca como se Jesus tivesse dito. Porque nem tudo que está escrito daquilo que Jesus, alguns acham que ele falou, não, ele não falou. Criaram como se fosse um personagem que Jesus agora e colocaram as palavras na boca dele, sem ele ter dito isso, tá? Tem muito isso na Bíblia, no Novo Testamento. Interessante. Deixa eu pegar aqui outra pergunta. Já leu a Suma Teológica de São Tomás de Aquino? Não completamente. Não completamente. Um amigo meu aqui, o Fabeta, lá de Portugal. Aqui a Bíblia não relata. Se a Bíblia não relata, o Fábio Sabino vai saber. Aí complicou, né, gente? A única questão que existe aí, só nos apócrifos, tá? Que os apócrifos vão relatar, não é nem de 13, né? Os apócrifos vão colocar só a infância de Jesus aí. Da maturidade de Jesus, se sabe que possivelmente teria alguma coisa, porque o único que vai relatar Jesus com 12 anos fazendo alguma coisa é só Lucas. Já que Lucas, quando foi escrever o seu evangelho, segundo o prólogo dele, ele procurou investigar minuciosamente todas as coisas que tiveram acontecido. Então, talvez, possivelmente, ele tinha alguma informação, mas ele filtrou e colocou apenas esse detalhe de Jesus com 12 anos no templo indagando os doutores. Se tem aos 12, porque com certeza teria muito mais, né? Mas fizeram questão de não colocar. Aí já tem como ficar com o pé atrás. Por que não colocaram o restante? Tá aí. O Luiz Fernando colocou aqui: professor, Jesus prometeu voltar para Caifás e a todos no seu julgamento em Mateus 26:64. Caifás morreu em 37. É o mesmo caso do texto de Lucas que eu acabei de observar. Se pegar que de fato, verdade, Jesus falou isso, Jesus cometeu mentiras, tá? Então tem que estudar, analisar de que fato e verdade. Será que isso veio da boca de Jesus ou isso veio da patrística? Esse trabalho estou elaborando ainda, para saber que de fato e verdade que veio, e se veio, ele mentiu, se não veio, foi para a igreja que colocou como se fosse Jesus dizendo sobre isso. Também tem uma outra questão também aqui, que é aqui do Apocalipse 1:7, né? 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Considerando que, partindo do que Jesus é o Messias e que ele ressuscitou e tal, partindo do ponto de vista que a Bíblia é divina, eu defino assim, Anás, Caifás e todos aqueles que participaram do julgamento de Jesus, eles vão ressuscitar para ver Jesus voltar. Aqui, ó, segundo o que o Apocalipse 1:7 diz: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo o que os transpassaram. Então, aqueles que estiveram no julgamento de Jesus vão ver. Então, Anás e Caifás vão ressuscitar para ver Jesus voltando. Entendeu? Seria um texto que explicaria essa questão de Mateus 26. Né? Mas aí vai depender de como você enxerga a Bíblia como um todo, né? Em si. Não sei se eu acredito que o Sabino não concorda com isso, mas tudo bem. Deus é mais, rapaz. Eu concordo com loucura. Você é doido, é? Se Jesus não ressuscitou ninguém nesse Covid, nem pediu ninguém que morresse, vai ressuscitar? Jesus não ressuscitou nem João, primo dele, João Batista, vai ressuscitar Caifás e Anás? Vai nada. Isso aí não existe. A família de Noé aqui, JC Games, né? De Noé associada aos Ogdods. Que é isso, cara? Mas a Bíblia não era descendente de Adão. Houve uma inversão na construção da Bíblia?
visto que, segundo a teologia hermopolitana, os Ogdoads vieram primeiro. O que seria isso, Ogdoads? Isso aí é uma reunião de 8 divindades na teologia hermopolitana. O que ele colocou associando o quê? A família idonésia. Isso aí eu falei, né? Existe uma relação na teologia hermopolitana a respeito disso, que tem um barco como fosse o dilúvio e as 8 divindades, 4 machos, Rerete, Nun, Nuti, são 8 divindades egípcias, que seria o corpo de 8, que isso equivaleria a Adão, sua esposa, filhos e noras. Mas são relatos epopeicos, né? Mitológicos também, tudo mitológico. Certo. E Sam, estou começando a estudar aramaico, baixei uma matéria do Peter Some. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Ou uma dica aí para a galera que quer estudar aramaico? Quer estudar aramaico, estuda com profissionais. De que tipo de aramaico as pessoas querem? Aramaico instrumental, gramatical ou conversação? Então, conversação tem que procurar quem lida com a conversação. Se for lidar com questões gramaticais, análise de texto, aí procure gramáticas de pessoas gabaritadas para isso. Uma dessas pessoas que eu recomendo é o professor Reginaldo Gomes de Araújo, meu professor de aramaico bíblico e targúmico na USP. E tem a gramática dele editada em português, tá? Todos os detalhes, é acadêmico, ele é pós-doc, né? Vamos procurar umas pessoas acadêmicas para dar um incremento melhor, né? Bom, se for questões acadêmicas, se não for conversação, aí qualquer outra pessoa. E outra coisa também tem que tomar cuidado, né? Que tipo de aramaico você vai estar estudando? O aramaico do período de Jesus, o aramaico do tempo imperial, o aramaico posterior, que é o aramaico da Peshita? Qual período do aramaico você vai estar estudando, né? Você vai ler o aramaico bíblico para ler Daniel, sei lá? Não, eu estudei aramaico bíblico para estudar o livro de Daniel e aramaico targúmico, que é do Talmud, Mishnah, Gemara, que é aramaico targúmico, tanto na vogal infralinear quanto no sistema supralinear, tanto babilônico quanto tiberiense. Os 2 sistemas eu estudei. Aí, ó, tá vendo? Então, é sempre bom ter isso em mente. Uma coisa interessante, o professor Sabino, acho que vai ser a última pergunta, vai ser a minha, que já já batemos 1 hora de live, e eu creio que o senhor também já deve estar cansado, mas qual que é o perigo da pessoa, por exemplo, eu faço essa menção de judeus de internet. O que é o judeu de internet? É aquele cara que só estuda hebraico e ele já quer pagar de judeuzão e conhece tudo de hebraico. E acha que, tipo, estudar grego, estudar crítica textual ou estudar um livro que vem de um cristão é um erro. O que o senhor tem a dizer sobre figuras desse tipo, eu vou dizer assim, esse tipo de estudioso? Qual que é o perigo disso? Não, isso aí pra mim não é estudioso, não. Isso aí pra mim é um aventureiro. Aventureiro. Não é estudioso, é aventureiro. Tenta agilizar a pergunta do povo aqui, rapidamente aí, pra gente ver. De quem que o senhor quer ver? Não, de todo mundo. Vai aí, abaixando aí, porque como eu falei que aqui eu daria o espaço, então vamos dar prioridade aí rapidamente. Sim. Estudiosos têm a teoria de que o capítulo 1 de Jó é posterior à composição do livro. E lendo o Jó, vi que o capítulo 1 e 2 são praticamente duplicadas um do outro. Isso seria uma evidência? Isso não precisa nem de uma questão de evidência, tá? Mas o texto realmente foi escrito após mesmo, tá? Porque você já tem a figura de Satanás. O dualismo vem lá do período babilônico. Certo. Próximo. Elson, valeu por se inscrever. Que lei proíbe isso? Aí eu não sei qual o contexto que foi, Sam, para mim poder ver o que foi aí. Qual assunto que era, tá? Tem que ir para o Oriente Médio avisar que Abraão não existiu. Vamos lá. Próxima. Meus avós e pais vieram da Síria, mas precisamente de Alepo em árabe. Top. Cidade de Alepo tem um códice de Alepo. Dentro da cultura judaica, Jonas era filho da viúva de Serepta, que morreu e ressuscitou. Depois aí, dentro da cultura judaica, já disse tudo, Miranda. Por isso é o peixe símbolo da ressurreição no farisaísmo e no cristianismo? Confere? Não sei. Aí tem que ver com ele que está estudando a cultura judaica. Próxima. Ariano Valério, Marcos SCC, algum religioso pode, por mão, conseguir a cura de alguém? Esquece. Não, tudo balela. Morreu um monte de gente de Covid aí. Nenhum crente curou os caras de Covid aí, usando a Bíblia. Quem estava com Jesus na tentação para testemunhar Lucas 4? Ninguém, lenda pura. Quem são 144 mil? Os virgens, as pessoas virgens, está escrito lá no texto.
144 mil são pessoas virgens. Já foi. Paulo da Silva Carvalho são todos seguidores de São Roberto Smith? Bom, não sei de quem que ele está falando. Também não. Boa noite, professores. Por que a datação das cartas de Paulo são datadas antes dos 4 evangelhos, mas Paulo cita os evangelhos primeiro? Algum equívoco? Paulo cita evangelho, qual evangelho que Paulo cita? Aí tem que escrever qual evangelho que Paulo cita. Qual evangelho que é? Adolfo, o texto de Apocalipse 1:7 não diz nada sobre ressuscitar para ver Jesus voltar. Mas, entendendo que eles já morreram, eles vão ter que ressuscitar, né? A lógica é simples, né? Aí já não é lógica, né? É. Aí é achismo. Mas... Seguindo a lógica... Se você lê o texto novamente. Apocalipse 1:7 diz o quê? Que Apocalipse 1:7. Almeida Corrigida Fiel. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra... Calma, vai devagar. Lê novamente, vagarosamente. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo... Para aí. Para por sentença. Quem são esse todo olho verá? Deixa eu fazer uma pergunta. Se você coloca aqui hoje, Jesus desce aqui em São Paulo, quem está lá na China vai ver Jesus? Todo olho o verá. Como? Certo. Como as pessoas que estão em outros países virão Jesus? Quando você pega no Apocalipse, o Sabino, o senhor conhece o Apocalipse muito bem. Sempre antes da volta de Jesus, em alguns contextos, é mencionado um grande terremoto que move as montanhas. Tem um texto que fala que houve um grande terremoto e moveu as ilhas do seu lugar. Vamos lá. Um terremoto que aplica aqui no Brasil, aplica lá na China? E se for um terremoto mundial que move tudo no seu lugar? Não coloca de achismo, não lido com achismo. É fundamento, ok? Não é achismo, é fundamento, tá? Então não tem isso, não tem como. Não tem como todas as pessoas verem, todo olho o verá. É ver a pessoa dele. Até mesmo os que o transpassaram. Tá vendo? Você tem uma sequência aí. Primeiro, todos têm que ver e até mesmo que os transpassaram. Os que os transpassaram são quem? Os romanos. Então você teria que pegar, os romanos existem hoje? Não. O Império Romano existe hoje? Não. Todo olho verá. Não, acho que não, isso não tem como. Por isso que eu falo, Apocalipse é lenda, tá? Eu dei aula, né? Eu tenho o curso dele, capítulo por capítulo, isso que eu tô falando para você. Vamos lá, gente, rapidamente, que responde mais algumas perguntas e eu vou fazer minha janta. Mateus 26:4, Jesus prometeu que voltaria para aqueles no seu julgamento. Não, Jesus não cumpriu nada disso, como eu já expliquei lá, questão de textos, tá? Daquilo que possivelmente Jesus não falou. Sobre a questão de Jonas e peixe, o que tem? Tá, agora eu entendi a sua pergunta. Agora volta lá, Sam, vamos ver lá o que você falou, que eu não entendi. Cadê a pergunta do Sam aqui, referido? Qual lei lógica proibiu isso, Sabino? Qual lei lógica? Primeiro, Sam, um ser humano pode estar dentro do ventre de um grande peixe por 3 dias? Não tem como, filho, tá? Você tem as enzimas de cada animal que deteriora tudo que está lá dentro, meu filho, tá? Isso é lenda, tá bom? Aí eu entro no aspecto científico, não precisa de Bíblia para isso, não. Aspecto científico. Não tem como um ser humano ficar 3 dias no ventre, não é na boca, no ventre. Quando você fala ventre, estômago, você tem as enzimas, igual nós temos as enzimas. Tudo que nós alimentamos tem os aminoácidos, tem os ácidos para deteriorar qualquer componente, tá? Então é impossível, isso é lenda, pelo amor de Deus. É lenda. Esse é um amigo que mora lá na Grécia, né? O Wesley, lá do canal Teologumina, ele mora lá na Grécia. Tem um canal no YouTube. Um abraço para ele. Isso aí. Qualquer dia você faz uma live com ele lá, ele fala grego moderno. Faço, sem problema. Aí não é lógica, é achismo. Me diz o que é lógica, Sabino. Meu, gente, lógica é aquilo que tem cabimento, é aquilo que tem um raciocínio crítico, aquilo que tem uma probabilidade, aquilo que está respaldado por cima de uma fundamentação. Por mais que você tenha uma lacuna textual, você pode usar da lógica? Pode usar da lógica, tá? Porque não pode ser a questão ilógica a respeito de alguns assuntos. Mais tarde vou assistir, acordou do nada, que lá já é bem madrugada já, né? Terremoto, China afetar o Brasil, depende do terremoto, né? Depende do terremoto. Né? China, Brasil, pelo amor de Deus, gente. Me encontre na história, por isso que eu falo achismo, vamos lá, cientificamente. Me encontre na história um dia,
Você falar Paraguai, Argentina, é uma coisa, gente. As placas tectônicas, tá? Daqui, do nosso aqui, ó, tá? América Latina, aqui é uma coisa. Agora você pegar a Ásia, gente, pelo amor de Deus, aí tem que voltar um pouquinho para a escola, né? Vamos estudar um pouquinho das placas tectônicas, né? Vamos, que é melhor. Pelo amor de Deus. Meu pai. Ai. Sabino, existiram vários Jesus. Sim, existiram vários, já vi. Jesus dos Essênios e etc. Por que Jesus de Não, Nazaré vingou? não foi isso. Um dos que vingou foi Barcoba. Tá lá. Não só Barcoba e tantos outros também. Fizeram grandes revoluções, tá? É porque tá lidando com a Bíblia. Aí tem que lidar com a história para saber. Só o Flávio José, então, o Flávio José fala mais de 20 Jesus nas obras de Flávio José. E Flávio José foi quem? Historiador. E por que não tem o Jesus, a história do Jesus bíblico em Flávio José? E agora? Quem é quem vingou mais? Ou o Jesus da Bíblia ou os outros Jesus, o qual Flávio José atestou? É que vocês estão lidando com a Bíblia canonizada. Quer saber da verdade dela? Aí tem que ir para a história. Pega Flávio José, vamos ver. Quem foi mais famoso para José? Foi o Jesus da Bíblia ou foi outro Jesus, né? Jesus. Senhores, tem que, filtrar um pouquinho mais. Fora que o José, ele escreve no primeiro século, né? O cristianismo ele vai justamente. Ele vai ganhar força, propensão a partir do segundo, terceiro século. Né? Os discípulos de João Batista não seguiram Jesus. Não. Segundo o texto bíblico, não. Sabino, isso não é lógica. Leis físicas não é a mesma coisa de lógica. Meu Deus do céu. O Camargo perguntou para mim o que é lógica. O que é isso, meu filho? Nossa Senhora. Ô, Sam, coloca o link aí, manda ele entrar aqui. Coloca o link aí. Vamos aumentar um pouquinho mais aí. Deixa eu buscar meu cigarro ali. Coloca o link aí pro povo entrar. Lembra que eu falei pra você colocar o link pro povo entrar? Sim. Tem que deixar a participação do povo. Coloca o link aí no chat pro povo entrar. Rápido. Colocando. Tá aí. Para quem quiser entrar aí, ó. Deixa eu ver aqui. Deus não tem poder para frear os ácidos do peixe, Fábio Sabino. Vamos lá. Esse ensino é estranho. Claro, você é adventista, defenda a verdade sobre todo o olho e verá. Cadê a ressurreição parcial de Daniel? Bom, primeiro ponto, eu não tenho o hábito de bater de frente com meus entrevistados. Aqui, convidei o professor Sabino para estar aqui. E quem já assistiu outras lives minhas com outras pessoas, eu não tenho o hábito de bater de frente com as pessoas. Então, o que eu faço? A pessoa ela pode vir falar a proposição dela. Talvez um momento ou outro eu possa fazer uma questão, mas eu não estou aqui para fazer uma defesa da minha fé. Isso é diferente, cara. Muita gente acha que por eu ser isso ou aquilo, eu tenho que vir e defender. Não, tem o Sabino aqui, eu deixo ele falar. Se alguém falar que tá sem microfone, é simples, só entrar pelo celular. O celular tem microfone. Então. Entra pelo celular, pega o link e tá pelo celular que resolve do mesmo jeito. Perfeito. Então, assim, o Sabino ele tem uma visão de texto. Se ele tem uma visão de texto, de encarar a inspiração, é diferente da minha. Então, a gente não vai bater nas conclusões. Isso é fato. Entendeu? É fato. É por isso que quando você vai fazer um estudo bíblico com alguém, a primeira pergunta que você tem que fazer é se a pessoa crê na Bíblia. Se ela crê na Bíblia, você parte da Bíblia. Se ela não crê na Bíblia, aí não tem como você dialogar com ela. Aí você tem que ir para outro campo, outro aspecto, filosófico, isso e aquilo. E eu não vou discutir filosofia com o Sabino, porque eu não entendo nada de filosofia. E também não é a área do Sabino, né? Então, é isso. Sam falou que não sabe o que é lógica. Coronel Braddock. Professor, com base no seu conhecimento, você pode provar que existe um criador? Não. Sabino, no caso do Éden, Deus não deu uma ordem para Adão e Eva não comer do fruto. Essa ordem só foi dada para Adão. Mesmo assim, a culpa não cairia sobre Eva, correto? Não. A culpa caiu só sobre Adão porque a ordem foi direcionada para ele, não foi para Eva. Por isso que a culpa caiu sobre Adão. Perfeito. Grato, Sabino. Será um prazer recebê-lo um dia, Eucaristo. Né? Receber você lá no canal dele ou trocar uma ideia nesse sentido. Terremotos com grande intensidade são produzidos pela ruptura de grandes massas de rocha, situadas por profundidade de 50 a 900 quilômetros abaixo da Terra. Aqui, a Igreja Católica tem a filosofia junto com o texto. Não dá para tirar a fé da Igreja se refutar a Bíblia. Isso não é minha área, não. Lido com fé e crença.
Infelizmente, o Sabino apostatou na suposta Não, ciência. isso aí é um doutor de lixo. Entra aí, ô doutor Thiago. Apostatou, quase nem minha vida, tá falando asneira e merda. E você ainda tem título de doutor? Você é doutor mesmo? Oh, meu, é um pobre coitado. E os vulcões e terremotos ocorrem nos limites eternos das placas. Não Quando posso você entrar. visualiza primeiro antes de você postar aí, tá? Pra não me alterar, tá bom? Sabe como que eu sou, né? Então você já Fechou. sabe, tá? Você já sabe. Não, tranquilo. Se tá então colocando asneira aí, você nem lê. Deixa aí se matar aí dentro. Por isso que eu já falei. Você colocou o link aí no chat? Coloquei. Colocou? Fixa Tá aí. aqui, ó. Isso. Quem quiser, entra aí. Entra aí e vamos fundamentar, uai. Qual o problema? No chat é fácil. Quero ver que é ao vivo. Entra ao vivo que é melhor. Entra ao vivo que é melhor. Aí sim. Aí vamos para os fundamentos. Aí vamos ver quem pode mais, quem chora menos. Vamos ver aqui. Sam, você por aqui. Estou sem microfone. Lógico, argumento lógico. Agora a galera tá não precisa de microfone, entra aí. Que esse Eu link não é para sou quem evangélico, eu da minha vida, e quando eu fui evangélico, pregava todo final de semana, eu nunca fui um hipócrita. Sempre fumei e sempre bebi. Nunca fui hipócrita, como muitos são. Tem um monte de crente aí enrustido, é tudo hipócrita. Eu não sou hipócrita, não, nem fariseu. Minha vida cuido eu. Do meu cigarro, quem paga sou eu também. Tá? Quem defende a fé apologética é o Barba Rala, não Adolfo. É isso mesmo. Por isso que eu tenho meu espaço lá no canal do Barba Rala, que eu falo coisas relacionadas à fé, a fé da minha igreja e tal. Aqui eu trabalho grego, hebraico, crítica textual, pessoas até que divergem da minha fé, do meu pensamento, né? Não é à toa que o Sabino tá aqui. Né? Qualquer dia tem que ir lá, né? Lá em Diadema, lá trocar uma ideia com o Sabino e tocar um samba com ele, né? Demorou. Vocês comungaram da minha igreja agora. Por que Jesus proibiu os discípulos de dizer que ele era o Messias? Porque ele não era o Messias. Jesus não foi o Messias. Se foi, porque não propagou, não é? Porque proíbe. Porque a pessoa não é. Sabino, quero pedir desculpas por ter falado que suas interpretações são malabarismo na live do Antônio. Fala, Isaac, desculpas aceitas, meu filho. Aqui. Apesar de suas interpretações bíblicas, são apenas interpretações e não verdades absolutas até que se prove o contrário. Sim, tudo é probabilidade. Uma coisa que eu sempre falo quando me questionam do Sabino, quando eu vou falar do Sabino, é o seguinte: eu entendo que o Sabino é um convite. Toda vez que eu vejo um vídeo do Sabino ou uma proposição dele, é um convite ao estudo da Bíblia. É um convite. Não tem. O cara que vê, é um herege e tal. Não, peraí. Será que é verdade? Então, essa pergunta, será, tem que te levar para o estudo. Não adianta assistir Sabino, ver uma live como essa e falar, o Adolfo tá levando um cara tal para a igreja, o canal dele, tá dando voz. Não, gente. É um convite ao estudo. A questão é, você discorda do que ele disse? Então, vamos estudar para chegar a uma conclusão, para provar. Pronto. E então esse convite ele é saudável para o crescimento intelectual. É saudável, né? É como eu mencionei no início da live, ó. Isso aqui é o Konstantin Tischendorf. Eu só utilizo, basicamente, eu comecei a utilizar porque foi indicação do Fábio Sabino. Pergunte quem foi Constantino von Tischendorf para o pastor da tua igreja, se ele vai te dizer. Ele não vai te dizer, porque ele nem sabe quem foi. E foi um dos caras que mais ajudaram, mais contribuíram na construção do texto grego que eles utilizam atualmente. Na construção do texto grego que serve de base para a tradução que ele utiliza. Então temos que lembrar disso. Então, é um convite. Eu entendo que eu trago o Sabino aqui no meu canal, porque ele é um convite ao estudo da Bíblia e questionamento. Sem isso, a gente não cresce, a gente não aprende, né? Mesmo que, sei lá, aconteça qualquer coisa com a pessoa, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Professor Sabino, a Bíblia profetizou a queda da Babilônia por Ciro 200 anos antes? Não, de forma alguma. Sabino foi até buscar a marreta, né? Penso, logo existe. Tá, não é evangélicos. Aqui, essa pergunta do Kenner aqui vale a pena. Os 4 evangelhos podem ter sido escritos primeiro em aramaico? Nós temos um problema grave aí, muito grave. Por quê? Quando você pega alguma referência dos apóstolos, os apóstolos não estavam preocupados em escrever alguma coisa, a não ser rudimentos judaicos.
Quando Paulo chega com Barnabé de Antioquia a Jerusalém, eles falam, né, da propagação do evangelho, aquela questão toda. E os apóstolos apenas remetem a escrever-lhes cartas que se abstenham disso, disso e disso. Você vê que eles não estavam tão preocupados a respeito de evangelho coisíssima nenhuma, em escrever. Que tinha algum registro escrito? Tinha. Pedro falará das cartas de Paulo, os quais os indoutos estavam torcendo. E Pedro vai dizer que era de difícil interpretação. Pois bem, se era de difícil interpretação para Pedro e para os indoutos que estavam torcendo, o que dizer dos demais? Agora, se a língua franca era o aramaico, e caso eles escreveram, teria que ser em aramaico. Aí nós temos um problema. Se escreveram em aramaico, qual a razão de interpretar aramaísmo, já que era língua franca? Você pegar o Evangelho de Marcos, se terá bastante aramaísmo. Por qual razão preciso traduzir um aramaísmo ser a língua franca daquele período, entendeu? É mais ou menos isso. E pegando também, vamos pegar nessa pegada aí, vamos pegar nesse segmento aí, Ken, eu vou colocar uma questão. Os evangelhos, eles surgem diante de uma necessidade da igreja. Então, assim como as epístolas paulinas, elas surgem para responder e para tratar de alguns problemas internos de igrejas locais, carta aos Coríntios, carta, epístola aos Romanos, os evangelhos, eles também são escritos para uma necessidade da igreja. Então, eles no começo estavam preocupados em pregar Jesus, mas posteriormente, com a morte dos primeiros discípulos, com a morte da primeira leva de cristãos, houve a necessidade de se escrever algo. Não é à toa que Lucas ele vai buscar fontes para escrever o evangelho dele, porque essa necessidade ela não surge no começo da igreja, ela surge assim, não surge nos primeiros anos, vai surgir alguns anos depois. Então é nesse sentido que é escrito os evangelhos, o Novo Testamento como um todo. Então, o que acontece? Pode ter sido pegado alguma questão em aramaico, mas ele já passa a ser redigido, que é diferente. Ele é redigido em língua grega, que era a língua que todo mundo já falava, que a gente até tratou aqui na live, né? Então, o Arisnaldo, a lógica da área da filosofia, que estuda a forma, a estrutura do pensamento e o método ideal de raciocínio, análise e pesquisa. Não conhece Bíblia, mas é um dos melhores exegetas. Aqui, uma pergunta já interessante. Sabino, o senhor entende que... Não, já respondo que não. Não tem nada a ver com... Não. Obrigado, Sônia. O problema de não usar filosofia é perder a fé. A verdade está na lógica também, não só nos textos. Depende, né? Manny Tings perguntou, quem criou a consciência humana? Quem criou a vida? Isso aí não parte da minha área. Aí tem que ser quem lida com essa área. Essa aqui eu já perguntei algo parecido. Sabino, você tem uma versão preferida? Se for em português, é de Jerusalém. Se for em português. Português é de Jerusalém. A filosofia lida com a verdade. Sim, me referi a Flávio José falou. O Jesus da Bíblia ficou famoso, Sabino. Não, Flávio Josefo nunca trouxe fama de Jesus da Bíblia de forma alguma. Lembrando que as obras de Flávio Josefo foram deturpadas por pai das igrejas também. Aqui a última pergunta da noite, né? Sabino, existe dilúvio em Gênesis? Não, existe 2 dilúvios em Gênesis. Não. 2? Não. 2 dilúvios em Gênesis? Se não me fala a memória, na Bíblia, sim. Na Bíblia, acho que vai colocar como 2, se não me fala a memória. Agora não estou muito recordado não, mas parece que sim. Parece que sim. Perfeito. Sabino, agora, se eu for falar, né, basicamente, historicamente, esquece isso. Mitologia também. Perfeito. Sabino, brigadão ter vindo aqui, cara. Eu que agradeço, viu? Batemos 1h30 de live. Realmente, obrigado. Obrigado a todos que se inscreveram aí. E Deus abençoe vocês e vamos continuar aí, né, nessas pegadas aí. Um abraço a todos.
Obrigado, sucesso. Tchau, tchau.